Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui Diácono Felipe Ferreira, para mais uma aula da nossa série de aulas que eu estou disponibilizando neste canal. A nossa primeira aula já está aqui na íntegra, você pode passar por lá. Lá nós falamos sobre regeneração, a doutrina do novo nascimento, e agora nós vamos falar um pouquinho mais, ou continuar falando, na verdade, sobre o Evangelho segundo escreveu João, e hoje numa perspectiva muito importante, nós falaremos sobre a verdade. A aula está imperdível, tenho certeza que Deus vai ajudar muitíssimo. Eu queria que você ficasse conosco até o final. Vamos juntos, então? Bom, a gente vai falar hoje sobre João. João escreve de uma forma simples, mas com uma profundidade espiritual gigantesca. Ele toca o coração do novo convertido e também do teólogo mais experiente, porque a forma como João escreve é uma forma extremamente propícia aos corações daqueles que leem, né? João foi muito intencional em tudo aquilo que ele escreveu no seu evangelho. É impressionante que isso se materializa a partir do ponto que a gente sabe que todo crente, né, seja ele novo convertido ou velho convertido, vamos colocar assim, ele tem uma lembrança de um versículo de cor do evangelho de João. João 3,16, João 3,8 e tantas outras citações que trazem para nós a importância desse evangelho para a evangelização. É por isso que tantos versículos do seu evangelho se tornam base para o evangelismo, discipulado e adoração. Então é profundo na revelação, mas simples na forma. Daí a ideia dessa série de lições. Eu quero muito que o nosso ensino aqui seja profundo na revelação, mas simples na forma, que você aprenda essas questões, que você entenda a profundidade da palavra de uma forma simples e que toque o seu coração. Bom, a lição de número 5 vai falar sobre a verdade. A gente já falei para vocês que eu não tenho vontade de fazer sequenciado todas as lições do currículo da EBD do trimestre, mas coloquei no meu coração de falar daquelas lições que falaram profundamente ao meu coração, que eu levei para a sala de aula em nossa igreja, né, com os nossos irmãos, a classe de homens da nossa sede, e que eu achei conveniente colocar aqui no canal para registro, para abençoar mais pessoas. Então, o texto vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Mais uma vez, o texto nos apresenta uma condição, um requisito e uma condição. E conhecereis é um requisito. Há uma necessidade que se conheça. A verdade vos libertará. Aqui nós temos uma condição. Todo aquele que conhece a verdade é livre. Todo aquele que é livre vive na verdade. A verdade prática vai nos dizer, o verbo divino representa o verbo que se manifesta na história para libertar o pecador. Então foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Ele vem para dividir a história e para libertar a nossa vida das amarras do pecado. Então toda essa lição vai falar sobre liberdade. E a cena que a lição nos traz é Jesus, né, no átrio do templo. Ele está ali cercado por muitas pessoas, ele está ali cercado por grupos diferentes de pessoas, e ele vai começar a falar a respeito desse tema que é tão central, na verdade, no ministério de Jesus, se colocando não como um caminho, mas se colocando como o caminho, a verdade que liberta e que leva ao Pai. Então, Jesus está em pé, ensinando, né, no átrio do templo, e junto dele nós temos escribas e fariseus, ou seja, um grupo extremamente importante na construção daqueles que interpretavam a Torá a seu modo. Nós temos também sacerdotes e autoridades do templo, esses eram aqueles que trabalhavam diretamente no templo. Nós temos ali peregrinos judeus de toda a região, né, de todo o reino, vamos colocar assim, porque nós estamos falando aqui da festa dos tabernáculos. É muito importante a gente entender a ideia dessa celebração e por que ela existe, e por que ela atrai tanta gente a Jerusalém neste período. E também está ali os discípulos de Jesus, junto dele, né, auxiliando no ministério e aprendendo também, porque eles também são público-alvo da pregação e do ensino de Jesus. Mas nós temos curiosos, opositores, simpatizantes. Jesus tem ali um grupo muito diverso de pessoas ouvindo os seus ensinos, e ele vai falar um pouco sobre essa liberdade. E aí eu pergunto à classe, né? O que é a verdade, né? O que é a verdade que liberta? A palavra verdade vem do grego aletheia, né, que significa o que não está oculto, ou seja, tudo aquilo que vem às claras. Conhecer a verdade é ter os olhos abertos para a realidade de Deus, que Deus revela, na verdade. E isso
isso muda tudo. Todo aquele que recebeu de Deus a revelação, qual é a revelação de Deus? Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, esse conheceu a verdade. E uma vez que nós conhecemos a verdade, então os nossos olhos é aberto para ver e para se relacionar com Deus e com o seu reino. Então nós temos que entender, no mundo da pós-verdade, este tempo em que nós estamos inseridos hoje, onde a verdade é relativa, é líquida, onde a verdade ela vai muito ao prazer, à vontade de quem lhe tem, a gente precisa definir claramente o que é e o que não é verdade. Verdade não é um argumento religioso para vencer debates. Muitos crentes se apropriam dos trechos bíblicos na intenção apenas de entrar na esfera pública ou no debate pelo debate, na intenção de vencer uma discussão. E a verdade, irmãos, a verdade não é isso. A verdade também não é um conjunto de regras para tentar agradar a Deus. Jesus vai justamente falar aos fariseus a respeito disso. Aquela verdade, dita até aquele momento como lei, trouxe para eles uma percepção rudimentar do que era o relacionamento com Deus. Não normativos de regras, mas um coração verdadeiramente rendido ao Senhor e a obediência à sua vontade. A verdade também não é uma doutrina para pertencer a um grupo seleto. Nós não estamos falando aqui de uma verdade que exclui, mas é uma verdade que, na verdade, inclui. E a verdade também não é uma moral para manter boa reputação. Então, a verdade, irmãos, não se apresenta aqui como uma proposta de oprimir. E isso é muito importante, que essa lição vai falar bastante sobre isso. Mas ela se coloca aqui numa proposta de literalmente incluir ou trazer às claras aqueles que estão na escuridão. Então, o que é a verdade? A verdade é, sim, a revelação do próprio Deus em Cristo Jesus. Aí está a referência. A verdade também é um convite à sede e à entrega total. Todo aquele, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. A verdade também é a permanência em Jesus e na sua palavra. Não é só conhecer, mas permanecer na verdade. E a verdade também é a libertação do pecado e da ilusão da autonomia, o sentimento de que a verdade mora no intelecto. Não, a verdade a gente vai entender hoje que ela é uma pessoa e ela tem nome e sobrenome, Jesus Cristo de Nazaré. Então a verdade não é o que você aprende para vencer uma discussão. A verdade é o que você encontra quando se rende ao Filho. Então, a gente vai ver esse paradigma muito bem construído aqui nessa lição extremamente especial, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, para a gente compreender a verdade e perceber se estamos vivendo a plenitude da verdade de Deus, que é Cristo, ou se estamos nos relacionando, com mais uma faceta da religião que nos alcançou nos dias de hoje. Então, a gente vai ver que verdade é uma coisa, opinião é outra. Eu gosto de sintetizar dizendo o que não é, ou um termo correlacionado, Muita gente confunde opinião com verdade. Muita gente. E no tempo de hoje, com as redes sociais, a euforia da opinião, a grande arena pública das impressões, todo mundo é especialista sobre qualquer assunto, a gente vê que muita gente toma opinião por verdade. Mas essas duas palavras são completamente diferentes e distintas. Porque opinião, gente, é o eu acho. Eu tenho uma pessoa que toda vida que a gente chega numa reunião e fala assim, eu acho é pensamento desestruturado. Eu acho não é nada. Ou você acredita ou você sabe. Então, opinião é eu acho que. E na maioria das vezes, irmãos, a opinião está baseada em sentimentos e experiências ou cultura. É interessante isso, Se a gente for pegar aqui um culto africano, a gente vai ter uma opinião muito diferente do que é um culto para esse lado de cá do planeta. Por quê? Porque opinião é muito baseada no sentimento, na experiência, na cultura. E o mais interessante é que a opinião ela muda. Ela pode mudar com o tempo, o ambiente ou o humor. Por quê, irmão Felipe? Porque a gente muda. O ser humano, ele é mutável. Imutável é Deus. Imutável é Deus. Mas em nós, diante do nosso próprio raciocínio, a gente muda de opinião o tempo todo, irmãos. E é interessante isso, porque a opinião, quando ela se baseia nesse tempo, nesse ambiente ou no humor, eu trago um exemplo muito simples, Uma pessoa que era solteira, ela tem uma opinião sobre a vida. Ela tem um modo de pensar e de enxergar a vida. Mas a partir do instante que ela casa, a opinião dela muda. A partir do instante que ela casa e tem filhos, a opinião dela muda. E por quê? Porque a opinião ela está muito atrelada ao ambiente.
muito atrelada ao tempo. E pode até ser sincera, mas ainda assim está errada. Tem muita gente sinceramente errada na sua opinião, achando que se relaciona com a verdade, quando na verdade o que ela tem é um pensamento, é um achismo a respeito de algum assunto. Então, o que é a verdade, irmão Felipe? A verdade é o que Deus revela. E o que foi que Deus revelou? Jesus Cristo. A verdade é baseada em sua palavra. É baseada no caráter e na eternidade de Deus. Só Deus é imutável. Ele não muda. Ele é firme, ele é eterno e ele é absoluto. Nós vivemos o tempo da verdade fracionada, das meias verdades. As verdades que até 10 anos atrás tinham um peso e hoje já tem outros, completamente diferentes. Por quê? Porque são opinião. São baseadas em sentimentos, em experiências ou na própria cultura. Mas a verdade de Deus não, ela não muda, ela é firme, ela é eterna, ela é absoluta. E por ter em si todos os atributos, ela liberta, porque revela a realidade como ela é. Então, a verdade liberta, e a verdade é bem diferente de opinião. Opinião molda argumentos, a verdade, por sua vez, molda vidas. Enquanto ela vem de Jesus, e quando ela vem de Jesus, ou seja, a verdade, ela transforma de dentro para fora, porque é um processo de lavagem. A gente vai aprender bastante sobre isso na aula de hoje. Então, por que a gente precisa da verdade? Por que a gente almeja pela verdade? Ora, porque a presença da mentira está no mundo desde a sua criação, desde o jardim, desde o Éden, desde a relação do primeiro casal, desde o diálogo de Eva com a serpente. O mundo em que vivemos foi afetado pela mentira. Nós somos resultado da mentira a partir da fragilidade de Eva, mediante as astutas ciladas do inimigo naquele momento. Então, Satanás é o pai da mentira, ou seja, ele é o progenitor. É interessante, irmãos, essa expressão. Olha o que é o pai. O pai é aquele que gera. O pai é aquele que literalmente cria. Então, o pai da mentira é Satanás. Ele introduz isso no nosso mundo. E a mentira é uma das formas mais poderosas de escravizar e enganar os seres humanos. Sim, meus irmãos, há muitas pessoas presas na mentira de uma forma tão convicta de que aquela mentira torna-se para elas verdade a respeito de quem elas são, a respeito das suas próprias opiniões ou do seu próprio comportamento. Pessoas presas em uma porção de vícios e que para elas aquilo é o que elas são. Vocês entendem? Então a mentira, ela escraviza. Hoje, mais do que nunca, vemos mentiras sendo espalhadas em todas as esferas da vida. Na política, nas mídias, nas relações pessoais, nas ideologias e até mesmo nas instituições religiosas. Irmão Felipe? Irmãos. Nas igrejas. Pregações mentirosas, ensinos mentirosos, ideias mentirosas, embaralhando o pensamento, desestruturando a igreja a partir desses ensinos. Então, nós vivemos em um mundo onde as aparências e as imagens frequentemente distorcem a realidade. Frequentemente não, o tempo todo. A mentira se camufla de maneira tão habilidosa que é difícil até perceber. A gente olha e fala, mas tem o nome de Jesus lá. Mas olha, mas falam em Deus. Olha, mas pregam mudança. Olha, irmãos, isso é muito perigoso. No campo das redes sociais, por exemplo, somos bombardeados com versões editadas da realidade, onde a busca por aceitação e aprovação leva uma vida de máscaras, distante da autenticidade e da verdade de Deus. Olha só que interessante. Se eu fosse perguntar aqui para vocês, olhando para essas imagens, né? Qual é a nacionalidade dessas pessoas? Né? Essa lourinha primeira, esse rapaz meio asiático, segundo, né? Tem essa terceira que meio parece uma dinamarquesa, tem esse rapaz, o quarto aí, que parece ser até um, sei lá, um brasileiro aí da região sul. Cara, a gente pudesse imaginar quem elas são, né? Se eu disser para você que nenhuma dessas pessoas existem, todas elas foram criadas por inteligência artificial, pois é, meus irmãos, a mentira se sofisticou. À medida que a mentira se torna mais sofisticada e as ferramentas para espalhá-las mais acessíveis, a verdade de Cristo se torna mais preciosa do que nunca. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos nos relacionar com a verdade. E não é só uma questão mais de consciência, mas de sobrevivência. Vivemos em uma era em que precisamos estar mais atentos e mais firmes na verdade divina, que nos liberta e nos transforma. A mentira pode até ser rápida e convincente, mas a verdade é eterna e inabalável, continua valendo.
continua sendo digna de aceitação, continua sendo digna da nossa aceitação. Então, a introdução da lição vai nos dizer: o Senhor Jesus simboliza a verdade, que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. E eu grifei lá, né? O poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Jesus, como a verdade, traz um convite à liberdade. Não é a liberdade do mundo, mas a liberdade espiritual, que só ele pode oferecer ao pecador. Quando a gente imagina que Jesus se apresenta como a verdade, ele não vem trazer verdade para nós, para nos apresentar ao mundo de libertinagem. O que é a libertinagem, irmão Felipe? É a pós-liberdade. É a liberdade sem controle. Poxa, mas liberdade, então, não é eu poder fazer o que eu quero ou agir como eu quero? Sim. Mas liberdade também é escolher fazer e não fazer, porque você é verdadeiramente livre. A gente vai ver que Jesus é essa verdade em Jerusalém. Então ele vai da Galiléia a Jerusalém, e o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galiléia. E não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-los. A gente vê muito esse texto, e esse texto é muito interessante porque Jesus começa a evitar Jerusalém, justamente porque é a capital do império, aliás, do reino, é o lugar onde as decisões são tomadas, onde está, né, a coroa da religião, que é o templo. Então a gente vai perceber que Jesus vai evitando estar por esses lugares, por saber que a conspiração em torno da sua morte ela é iminente. E aí, isso sempre me preocupou, irmãos. Eu lia esse tempo, essa porção bíblica do Evangelho de João, e dizer Jesus evitava tal lugar porque queriam matá-lo. Eu disse, poxa, mas se Jesus veio morrer, por que ele está evitando, né? É, é porque não era aquela morte, e não era naquele tempo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que Jesus subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Ou seja, Jesus não cede à pressão dos seus familiares, à pressão até mesmo dos seus discípulos, a respeito de enxergar o momento da festa dos tabernáculos, onde havia grande multidão de pessoas em Jerusalém, para ser visto, para ser conhecido. Não, Jesus não se orienta pela agenda humana. Assim, a obediência ao Pai em todas as situações era o que Jesus trazia como primícia do seu ministério. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado e morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. É interessante, irmãos, porque a festa dos tabernáculos, essa festa, né? E aí, se você não leu essa porção do Evangelho de João, convido você a ler com atenção todo o capítulo 7, né? Todo o capítulo 8, para você entender um pouquinho o que é que está acontecendo aqui. Houve uma pressão, né, dos familiares de Jesus na intenção de que ele fosse à festa. Porque estariam muitas pessoas, a festa era um momento sublime, né? Todo o reino estaria ali, pessoas de toda a parte do reino, né, de Israel. Mas Jesus vai fazer no tempo do Pai, não no tempo das pessoas, não por intermédio de outros, mas por intermédio do Pai. E por que ele o faz? Porque essa festa, irmãos, ela traz consigo muito simbolismo. E esse simbolismo vai se encaixar perfeitamente na pregação dele a respeito da verdade. Olha só que interessante, João vai registrar isso. A festa dos tabernáculos era um momento de celebrar como Deus cuidou do povo no deserto e também de agradecer pela colheita. As pessoas faziam cabanas com folhas e galhos e viviam nelas por uma semana. Era um tempo de muita alegria e esperança. Muitos esperavam que o Messias aparecesse durante essa festa. Perceba, nós temos aí, nessa festa, passado, presente e futuro. Passado, porque eles estavam celebrando o que Deus havia feito ainda nos tempos antigos, lá no povo que saiu do Egito, que foi sustentado por Deus no deserto.
Eles também estavam celebrando o presente. Por quê? Porque também era uma forma de celebrar a colheita que havia tido, né? Aquela estação, aquela safra. Então, eles celebravam também essa provisão. E eles olhavam para o futuro, porque uma vez que eles viam o povo reunido, celebrando, unidos em torno desse tema, eles aspiravam à vinda do Messias. Porque sim, meus irmãos, Israel esperava e ainda espera a manifestação do Messias, o Salvador. Então, essa festa, irmãos, que celebra passado, presente e futuro, tinha rituais simbólicos. E desses muitos rituais simbólicos, nós podemos destacar dois. Dois eram centrais. A primeiro deles era a libação da água, em que os sacerdotes derramavam água no altar, lembrando o tempo em que Deus fez brotar água da rocha e pedindo chuvas para o próximo ciclo agrícola. A iluminação do templo era o segundo ritual simbólico, com grandes candelabros acesos no átrio das mulheres, ou seja, no pátio das mulheres, simbolizando a luz de Deus que guiava o povo no deserto. Olha só que interessante. Guarde bem isso. Água e luz. E por que é que isso vai acontecer? Ou por que é que Jesus vai falar dessa forma, uma vez que a festa tem esses simbolismos? Olha só como é que Jesus vai falar. João 7, 37, 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu interior. Irmãos, isso é fantástico. Essa fala atinge em cheio o ritual da água e coloca Jesus como verdadeiro cumprimento daquilo que a festa simbolizava. Ele, Jesus, ele é a rocha da água, a presença divina que habita com o povo. E não só isso, ele também é a luz que guia e a provisão que sustenta. Irmãos, isso é fantástico. João vai trazer essa narrativa de forma muito consistente. Jesus vai se apresentar como a rocha. Lembra daquela rocha que saciou a sede natural de vocês? Então, eu estou aqui e eu vim saciar a sede que não tem fim. A sede da alma, a sede do coração, a sede por salvação e por justiça. Olhai para mim, porque eu sou a luz do mundo. Isso é fantástico. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa festa, a verdade na festa dos tabernáculos. No versículo 10 e 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma decisão, aliás, uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso, ele afirma: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus vai falar isso muito porque as pessoas acreditavam que aquilo tudo era opinião. Lembra da história da opinião e da verdade? Não, isso é a sua opinião. Você está tendo essa percepção equivocada da lei, mas Jesus vai dizer: não, isso aqui não é opinião, isso aqui é a verdade. Quem foi que te deu essa verdade? O Pai. O Pai me deu. A doutrina que eu carrego não é minha, mas daquele que me enviou. Então, muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta. Sim, milagreiro, profeta poderoso naquele tempo, mas não Messias, por várias questões. Então, no entanto, quem se encontrava ali, diante deles, era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Isso é muito extraordinário. Aquele povo procurando por esclarecimento, iluminação, procurando por salvação ou liberdade, mesmo sem entender, mesmo sem dizer por essas palavras, não viram que todas essas coisas estavam diante deles. Quantas vezes, né, irmãos? Nós estamos como cegos. A luz está diante de nós, a pessoa bendita de Jesus Cristo, a palavra de Deus, e nós estamos procurando em outras coisas, em outros lugares, em outras pessoas, o que o Senhor já tem nos revelado por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E aí a gente pode perguntar, certo, irmão Felipe, então por que que Jesus evitou o assédio? Bom, Jesus evitou o assédio por 4 razões simples. Porque não era a hora certa, já falei para vocês em alguns slides para trás, Jesus não respondia a uma agenda humana, Jesus não respondia a uma expectativa terrena, mas a agenda do Filho era fazer a vontade do Pai, então não era tempo. Ele seguia a vontade de Deus e não a pressão das pessoas. Havia gente querendo matá-lo e ele sabia disso e não iria facilitar,
porque ninguém, ele mesmo diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Então, sim, o Filho do Homem veio para morrer e dar vida por intermédio da sua morte, mas o Pai é quem tem o controle de todas essas coisas. E por último, mais ou menos importante, queria ensinar com calma, não virar atração de tumulto. Jesus não é como nós. Qualquer um de nós, numa situação onde as pessoas estivessem falando do nosso nome, falando dos nossos feitos, né? Qualquer um de nós que estivesse bombando no Instagram, tendo fama, visibilidade, muitas pessoas querendo estar conosco, poderíamos até preparar um grande momento, né, para entrar triunfalmente na festa. Chegou o dono da festa e a gente realmente se deliciar de toda essa, como é que eu posso colocar, dessa projeção do palco, né? O ser humano ama isso. Eu, você, tantos outros. Mas Jesus, não. Por quê? Porque Jesus não queria ser conhecido. Jesus veio ser reconhecido. Conhecido ele já era. No céu, na terra, debaixo da terra. Tudo que existe foi feito por ele, para ele e por causa dele. Então, Jesus já conhecia, irmãos, os mais altos tronos, sendo o trono dele na eternidade. E ele se esvaziou disso tudo, na intenção de ser reconhecido por nós como Salvador do mundo. Então, por que Jesus vai defender o que ensinava? Porque ele falava do que vinha de Deus. Ou não, irmãos? Será que nós não estamos habilitados a isso? Será que nos falta essa convicção de falar a respeito daquilo que o Senhor tem nos dito por intermédio da sua palavra? As pessoas estavam confusas, acreditando em tudo, menos na verdade. Ou você acha que Jesus, a essa altura, não estava sofrendo por fake news? Irmãos, essa coisa de espalhar notícia falsa não é de hoje não, irmãos. Eu me lembro de uma história muito interessante que eu li uma vez numa revista, uma revista de uma certa denominação, que estava celebrando o aniversário de 40 anos de pastoreio de um certo pastor, numa denominação muito famosa no Brasil, e ele foi pastor em várias cidadezinhas do interior daquele grande estado, para depois ser pastor dessa instituição na capital do estado, né, onde ele realmente exerceu o ministério durante mais de 40 anos. E ele conta, irmãos, que quando ele chegou nas cidadezinhas do interior e começou a evangelizar e a convidar as pessoas, né, para conhecerem a igreja, se levantou todo tipo de infâmia e mentira a respeito dele, a respeito da igreja, a respeito dos crentes. Ele disse que se espalhou uma história na cidade que, durante o culto dos crentes, né, em dado momento se apagavam as luzes e todo mundo virava bode, quando não virava lagartixa na parede. Você acredita? Essa história foi tão absurda que ele conta que saiu um decreto, né, do líder religioso daquela instituição, daquela cidade, né, da Igreja Católica, né, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, quem se converter ao protestantismo não será sepultado no cemitério da cidade. Acredita nisso, irmãos? Havia um outro espaço, houve que criar um outro espaço, porque não havia espaço ali para os evangélicos. Ou seja, é uma coisa muito interessante. Jesus estava defendendo a doutrina dele, a doutrina do Pai, porque havia muita confusão, as pessoas estavam confusas, muitas mentiras, e ninguém estava acreditando na verdade. Então Jesus não era só mais um profeta, ele era o próprio Filho de Deus. Então, na festa dos tabernáculos, o verdadeiro tabernáculo de Deus estava entre eles. Quem era ele? Jesus. Porém, poucos perceberam. Enquanto o povo procurava um sinal, a verdade já estava falando com eles. Irmãos, já pensou? Eu não vou antecipar aqui uma discussão, é um assunto para uma outra aula, mas a mulher, né, do poço, ela começa uma conversa com Jesus, e Jesus diz: olha, quem está falando com você é o Messias, sou eu. Então, Jesus precisava realmente dizer com todas as palavras, que as pessoas não viam, não enxergavam, não percebiam. Então, é necessário viver na verdade. O versículo 16 e 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua verdade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca, não só a conhecer, mas também a viver na
verdade. Irmãos, não basta apenas ouvir ou admirar a doutrina de Cristo. Já falei para vocês na outra aula, né? Tem muita gente que é simpatizante do evangelho, mas não anda ou não vive na verdade. Então é necessário viver essa verdade. E isso tem implicações profundas. Jesus deixou claro que a sua doutrina não era uma opinião entre outras, mas a verdade de Deus revelada, ou seja, eu não sou mais um caminho, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho, porque não há outro caminho que leve ao Pai. Essa verdade só pode ser realmente compreendida por quem deseja fazer a vontade do Pai. Ou seja, a revelação se dá a corações dispostos à obediência, não apenas a estudo intelectual. Queridos, vocês devem conhecer, todo o Brasil conhece, a história do grande apresentador, comunicador, Jô Soares. Eu fui um menino que, com hábitos estranhos, irmãos, eu sempre tive muito, assim, fascínio por televisão, né? Eu sempre gostei muito de televisão, de bons programas, e Jô Soares era um que sempre me instigou curiosidade, porque eu gosto do gênero de entrevista, né? E aí eu, algumas noites, né, com a permissão dos meus pais, eu assisti até mais tarde o Jô entrevistando todo tipo de gente, né? Gente famosa, gente simples, gente rica, gente pobre. Ele tinha essa habilidade de extrair o melhor da conversa das pessoas. Mas uma das entrevistas que eu nunca me esqueço é sempre que o Jô levava teólogos no programa dele. E, irmãos, era um debate de igual para igual. O homem era extremamente conhecedor. Ele falava com profundidade, né, sobre a teologia, porque não só por uma perspectiva de quem leu, mas de quem estudou. É interessante isso. Eu sempre fiquei muito impressionado com aquilo. Mas desde aquela época eu sempre vi que a informação a respeito de Jesus é diferente de conhecer a verdade, que é Cristo. Então a revelação se dá a corações dispostos à obediência. De nada adianta eu conhecer, né, a fé dos demônios, já falei, vou repetir, emocional e física, né? Eles creem que estremece, ou seja, racional e sensorial, enfim, mas não obedecem. Então, a revelação se dá aos corações dispostos à obediência. Não apenas um estudo intelectual, meus irmãos, mas, sobretudo, uma vivência na verdade. Então, conhecer a verdade é o começo. Permanecer nela é o caminho da liberdade. Viver na verdade é andar com Cristo, mesmo quando o mundo caminha na mentira. Porque não é porque todo mundo faz que aquilo deixou de ser errado. Não é porque todo mundo está dizendo ou fazendo que aquilo deixou de ser pecaminoso. A verdade nos aponta o caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. João não resiste a milagres durante os capítulos 7 e 8. Interessante isso. Você não vai encontrar menção de milagre nenhum. Se fosse qualquer outro evangelho, nesse espaço de 2 capítulos, nós teremos visto aí pelo menos uns 3 a 4 milagres. É o ritmo que se escreve Mateus, Marcos e Lucas. Mas João não. João constrói uma narrativa muito própria. Por quê? Porque tudo que ele escreve tem simbolismos muito bem planejados. Perceba, ele não registra milagre no capítulo 7, no capítulo 8, justamente nesse fragmento que nós estamos estudando, Jesus pregando a respeito da verdade, se apresentando como a verdade. Então ele segura o sinal até o capítulo 9. Como quem diz, olha, agora que a verdade foi dita, no capítulo 7 e 8, veja com os seus próprios olhos. É aí, então, que após Jesus se apresentar como enviado do Pai e luz do mundo, João, então, vai trazer a história de um cego de nascença. Alguém que nunca tinha visto a luz. E mostra justamente Jesus curando aquele homem. Mostra que ver Jesus é ver a luz, porque a primeira pessoa que aquele cego vê é a luz do mundo. Ou seja, ele viveu nas trevas a vida toda, mas quando ele abre os seus olhos para esse tempo, para esse mundo, o primeiro que ele enxerga, o que ele vê, é Jesus Cristo, a luz do mundo. Então João está dizendo, olha só, ele quer fazer o mesmo com você, Israel. Você que anda ainda na escuridão, ele tem poder para te abrir os olhos e te apresentar a luz de Deus. Então Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, e por isso
questionaram Jesus sobre o caso, acusando-a de contrariar, a lei. O nosso Senhor Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Irmãos, que coisa fantástica. Todos nós conhecemos esse fragmento da palavra de Deus, relatado no Evangelho de João. A mulher pega em adultério, forma-se ali um grande motim na intenção de apedrejá-la. Eu poderia entrar em vários níveis aqui dessa palavra para a gente compreender. Primeiro, né, a omissão da lei em trazer só ela e não o adúltero que estava com ela. Enfim, várias questões aqui que eu não vou entrar por hora, mas eu quero me apegar a isso aqui. A verdade não condena. A verdade, ela liberta. E a libertação só é possível quando se reconhece que, sem Jesus, todos nós estaríamos igualmente condenados. Queridos, eles queriam pegar Jesus nesta situação específica, né? Jesus pregava a graça, pregava a reconciliação, o arrependimento. É a mensagem de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Então eles vão criar uma cena, vão criar uma situação ali, não na intenção de serem justos ou de agirem com justiça para com aquela situação de adultério, mas para criar para Jesus uma situação, não vou dizer complicada, porque para Jesus nada seria, mas de fato encurralá-lo numa situação complexa. Por quê? Se Jesus a condenasse, ele estaria sendo incoerente com a sua própria mensagem. Concorda? Se ele a condena e ele mesmo começa o apedrejamento, provavelmente eles iriam dizer: olha, a graça que esse homem prega aí, olha só. Porém, se ele a absolvesse, ele estaria sendo omisso, porque a graça e a verdade não é sobre não haver pecado ou não haver erro. Sim, irmãos, é preciso entender que sim, o pecado existe, ele precisa ser dito, combatido, doutrinado, disciplinado, mas ele, Jesus aqui, vai revelar a verdade. Que verdade? Todos precisam de graça. Todos. Os que estão para ser apedrejados e os que estão com pedras nas mãos. Todos precisam ser alcançados por isso. Quando entendemos que todos somos carentes da graça, caem as máscaras. O peso da comparação e da cobrança por perfeição e julgamento alheio, ele se desfaz. Por quê? Porque não há perfeição. Perfeição é um atributo apenas de Deus. Nós somos todos pecadores, necessitados por misericórdia, porque justamente não temos recebido aquilo que merecemos receber. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos livres do pecado. Então a vida ganha leveza, irmãos. Ela se torna leve quando a gente entende que todo mundo está na mesma condição. Porque deixa de ser uma competição moral e passa a ser uma jornada comum de pessoas alcançadas pelo mesmo amor. Eu, você, nós aqui, todos nós estávamos na mesma condição, mortos, mas fomos alcançados pelo mesmo amor, Jesus Cristo. Afinal, a graça nivela todos nós no chão e nos ergue com dignidade em Cristo. Então estávamos todos no mesmo lugar. Essa consciência traz humildade, empatia e paz. É o fim do eu sou melhor que você e o começo de estamos juntos nisso. Suportai uns com os outros. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra está aí, ela está dita, está posta. O que nós precisamos é vivê-la na integridade da sua revelação. Então, Jesus é a verdade. Essa verdade revelada, o episódio da mulher acompanhada em adultério, ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso permite concluir que, independente do grau de resistência em que o ser humano possa se manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Atenção, gente, não é opinião, não é só palavra, é pessoa. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho capaz de nos religar a Deus.
O nosso Senhor é a verdade única que todos precisamos. Eu amo isso, irmãos, porque a nossa fé não está pautada num conjunto de regras escrita por homens. Não, revelada sim por Deus. A verdade não é um conceito para nós, a verdade é uma pessoa. A verdade tem nome e rosto, é Jesus Cristo de Nazaré. Nele a verdade ganha forma, rosto e presença real. Ele está aqui agora comigo. E eu tenho certeza que ele também está aí com você agora, porque nós podemos se relacionar com ele, porque ele é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa de verdade, de carne, de osso, que está habitando na eternidade e que nos deu a oportunidade de nos relacionarmos com o Pai por intermédio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Como é que eu encontro a verdade? Estando com Cristo. Como é que eu vivo na verdade? Vivendo com Cristo. Como é que eu venço a mentira? Deixando Cristo, a verdade de Deus, reinar sobre as tuas vontades, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Se relacione com essa verdade, esteja com ela, ande com ela, porque nela a verdade ganha forma. A verdade é o Cristo de Deus, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia as suas vidas, né? Ou até nem creem em nada. A verdade, para muitas pessoas, é não existir verdade absoluta. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Ainda quem busca a verdade no esoterismo, né? Nas muitas e muitas camadas que a religião ou que a espiritualidade pode promover. A realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade única que se manifesta como uma realidade divina plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a humanidade busca por verdade. Todo mundo. Todo mundo. O que é verdade? O que não é? O que deixou de ser? O que é que vai... Entende? Então, essa verdade, ela é chafurdada, né, na banca da opinião, na filosofia, na ciência, no misticismo. Então, revela que o ser humano carrega um anseio legítimo. Ele deseja, espera encontrar a verdade, mas aonde ele busca se torna insuficiente, porque todas elas oferecem apenas fragmentos. Jesus não, Jesus é a verdade completa, habita corporalmente, Espírito do Gago, toda a plenitude de Deus. O mundo moderno está cheio de homens que têm certeza de tudo, exceto da verdade. A única certeza real é Jesus Cristo. Gente, eu conheço muita gente vivendo no engano, convicto de que encontrou a verdade. Eu rio assim, de nervoso, porque a grande verdade é que nós precisamos anunciar Jesus Cristo nesse tempo. Ele não apenas fala de Deus, Jesus é Deus. Ele não traz só uma mensagem verdadeira, ele é a encarnação da própria mensagem, o verbo que se fez carne. Ele não mostra o caminho para a verdade, não, ele é o caminho, porque é ele a própria verdade. Isso é o que torna a fé cristã tão única. A verdade não é um conceito, ela é uma pessoa. Em Jesus, a verdade deixa de ser algo que buscamos encontrar e passa a ser alguém com quem podemos nos relacionar. Meu irmão, se relacione com a verdade hoje. Corra, 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 corra. Faça alguma coisa por você hoje. Nesse movimento de encontrar. Olha, eu não encontrei em lugar nenhum. Eu vaguei, né? Assim a música da vez. Eu vaguei por tantos e tantos lugares, mas só encontrei sentido nele. E por quê? Porque nele eu fui criado. Nele eu existo. Por ele eu me movo. Por ele, irmãos. E por causa dele. Então, para concluir rapidamente, Jesus, a verdade que liberta o pecador, a verdade que liberta. A passagem de João 8, 31, 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será liberto da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação e vida ao pecador. E aí eu pergunto a vocês, a verdade dói? Já viu essa expressão? Olha, a verdade dói. E toda vida que eu pergunto isso, as pessoas dizem, dói, tem que doer. Pois é, irmãos. Se eu disser para você que a verdade não dói, quem dói é o pecado. Pois é. A verdade, irmãos, ela não dói.
Porque a verdade é uma pessoa. A verdade, ela, na verdade, se entregou à dor por causa de mim e por você. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, toda a dor Jesus levou. Jesus levou. O que é que ficou? Ficou o remédio. A verdade, ela não dói, porque ela é um remédio que, embora seja desconfortável no começo, né? Olha, mulher, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, olha, o teu pecado eu sei. O teu pecado eu conheço. O teu pecado eu verdadeiramente te perdoo, mas não peque mais. O que dói é o pecado. O pecado nos causa sofrimento, nos aprisiona, nos separa de Deus, gerando dor pela distância dele. Todo vazio que existe, irmãos, em torno do homem é por causa dessa incapacidade de viver pleno, sem contato com o seu Salvador. Então, quando Jesus diz a verdade vos libertará, ele está nos oferecendo liberdade, não da verdade, mas do pecado, permitindo-nos viver conforme sua vontade, sem peso da condenação. Jesus nunca separa a verdade da graça, pois ambas caminham juntas em seu caráter e ação. Então, Jesus pode ver uma situação de pecado, mas ele nunca vai enxergar aquela situação desacompanhada da graça. A verdade sem graça pode ser punitiva e desoladora, mas a graça sem verdade pode ser enganosa, deixando o pecador sem ser tratado. Então não adianta só mostrar a ferida, é necessário tratá-la, é necessário oferecer alívio, é necessário dizer ou ensinar esse caminho da verdade. A combinação de verdade e graça é o que torna o evangelho tão transformador. Ele revela o pecado, mas também oferece a possibilidade de libertação e renovação. O perdão de Jesus é sempre acompanhado da liberdade e não continuar vivendo no pecado. A liberdade não é simplesmente ser livre para fazer o que deseja, mas ser livre para viver a vida de Deus planejou, que é caracterizada por paz, justiça, amor e verdade. Eu costumo dizer sempre, e aqui a gente já caminha para o final, que a verdade é um fluxo. Olha só o que está no slide, né? Eu trago para vocês aqui esse fluxo que se retroalimenta. É como se a verdade e a liberdade estivessem em constante conexão. Eu conheço a verdade, vivo na liberdade. Eu sou livre e por isso eu me relaciono com a verdade. E eu continuo esse movimento perpetuamente. Porque a verdade e a liberdade se retroalimentam em Jesus Cristo. Eu recebo amor, eu amo. Ele me ama, eu recebo amor. E por aí nós vivemos continuamente. Então, essa retroalimentação ocorre porque a verdade liberta. Conhecer essa verdade transforma a maneira como as pessoas veem e como se relacionam com Deus e com o mundo. A liberdade leva à verdade. Então, libertos do cativeiro do pecado, os crentes são capacitados pelo Espírito Santo a buscar a viver na verdade de Deus. Essa liberdade permite um relacionamento mais profundo e autêntico com a verdade divina. Então, o que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos da verdade debatidos nas obras filosóficas. A verdade mencionada em João é aquele que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifesta e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração, uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, e em Jesus alcançamos verdadeira liberdade. A verdade não é um conceito a ser debatido, mas uma pessoa a ser conhecida e seguida. É através desse encontro com Jesus, a verdade viva, que a verdadeira liberdade, restauração e vida plena são alcançados. E aí, para a gente concluir, verdadeiramente livres. As escrituras sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres são inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. E o poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter, ou seja, revela-se através das nossas ações, né? Os frutos da nossa conversão. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Então, enquanto estamos aqui, vivemos na verdade. Se vivemos na verdade, somos santificados. Se somos santificados, o Espírito Santo, ele habita em nós. Se o Espírito Santo continua habitando em nós, nós vivemos entende? É um processo contínuo, é um processo constante. Então, a verdadeira liberdade não é a ausência de regras,
mas a capacidade de viver de forma que a nossa vida reflita a semelhança de Cristo, experimentando a vitória sobre o pecado e vivendo uma vida cheia de propósito e conexão com Deus. Então, para a gente concluir e fechar, e você sair daqui convicto do que nós estamos falando. Número 1, liberdade. Quem faz? Quem faz liberdade? Deus, através de Cristo e do Espírito Santo. Por onde faz? Faz através da obra redentora de Cristo na cruz e da vivência no Espírito. Por que faz? Faz para nos libertar da escravidão, do pecado e nos dar uma nova vida. E aí você deve se perguntar, e eu nisso tudo? Bom, você, dentro desse processo de libertação, o ser humano precisa se arrepender e aceitar a graça de Deus. E uma vez que nós aceitamos a graça de Deus, nós nos tornamos aptos. Porque uma vez liberto, nós temos a responsabilidade de anunciar essa liberdade a outros. A conclusão vai nos dizer: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do nosso Senhor e Salvador. Porque a liberdade que Cristo oferece não é para viver como quisermos, mas para viver como fomos criados para ser. E como é que nós fomos criados para ser, irmão Felipe? Livres da escravidão do pecado. Toda glória a Jesus. Irmãos, eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui. Foi um pouco mais longa, né, a lição. Confesso que no final já acelerei um pouco, para não passar de 1 hora, para não ficar uma aula muito extensa. Nós poderíamos falar de tantas outras coisas aqui, mas eu tenho certeza que foi conveniente aquilo que Deus colocou no nosso coração. Peço a você para continuar conosco. Se você ficou conosco até aqui e que vê valor nesse trabalho, comente, curta, compartilhe, né? Fique à vontade para abençoar e ser abençoado. E para ser abençoado, uma vez que você também pode abençoar. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê vida, nos dê graça e até a nossa próxima aula.